Vamos iniciar agora o nosso segundo módulo do nosso programa de desenvolvimento gerencial. E agora a nossa ênfase será no gerenciamento por processos, ou também chamada de gestão por processos. E por que ele é o módulo seguinte? Porque nós vimos no módulo 1 todo o arcabouço de como uma organização deve fazer o seu planejamento estratégico e a partir daí fazer o acompanhamento e avaliação do seu desempenho. Mas o que seria do planejamento estratégico e da sua execução se não fosse uma boa operacionalização, uma boa execução dos processos que dão vida à organização, que fazem com que ela funcione no seu dia a dia e que permita que esses objetivos que são traçados de fato sejam alcançados. Então a gente vai entrar um pouco nesse mundo do gerenciamento baseado em processos, entender como isso pode ser feito, né? E ao mesmo tempo utilizar como referencial metodológico uma das referências que nós temos, a disciplina do BPM, que é o Business Process Management, que vai ser exatamente a forma como nós vamos abordar esse gerenciamento baseado em processos numa organização. Então vamos lá. Vamos retomar aqui o objetivo deste módulo. O objetivo desse módulo é aperfeiçoar continuamente os processos de trabalho da unidade, promovendo a gestão do conhecimento. Então, despertar em vocês a condição de entender com profundidade o funcionamento, os gargalos, os aspectos críticos do funcionamento dos processos, para que efetivamente esse domínio que vocês tenham dos processos possam garantir que vocês tenham um melhor gerenciamento do dia a dia da organização. E os objetivos específicos, ou seja, aquilo que nós vamos abordar especificamente para fazer com que vocês evoluam em relação aos conhecimentos e às habilidades no gerenciamento por processos, é, primeiro, fazer com que vocês entendam como mapear o processo e a importância do mapeamento de processos para vocês fazerem uma boa gestão baseada em processo. Em seguida, orientar para que vocês de fato façam, com base em métodos específicos, ferramentas específicas, a análise mais profunda desses processos, identificando oportunidades em que esses processos podem ter um melhor desempenho. Em seguida, nós estaremos com foco em como conhecer os processos, ter uma análise mais profunda, padronizar esses processos, permite que a organização tenha maior domínio, tenha a maior condição de fazer um gerenciamento sobre os conhecimentos que são produzidos na organização e não ficar tão dependente do indivíduo particularmente, do seu conhecimento, da sua experiência individual, ok? E por fim, a gente vai abordar aqui não mais o mapeamento dos processos, a análise e a padronização dos processos, mas uma vez padronizados, como é que a gente vai executá-los e gerenciar o dia a dia dessa execução? Então, esses serão os enfoques desse nosso módulo 2. Vamos começar primeiro fazendo uma reflexão sobre qual é a diferença de uma organização que tem uma sua gestão baseada no modelo mais tradicional daquela organização que implantou ou está em processo de implantação do modelo de gestão baseado em processo. E é aqui que é importante haver essa diferenciação para vocês entenderem a importância da adoção desse modelo da gestão por processo em termos de desempenho, em termos de alcance de resultados, em termos de eficácia e eficiência do desempenho da organização. O que a gente entende como modelo de gestão tradicional? A organização, ela sempre é formatada, né, em termos da sua apresentação, no modelo de organograma, de uma estrutura organizacional, onde você tem lá o nível estratégico, tático, operacional, as inter-relações entre as áreas e funções, e isso é uma demonstração, o desenho gráfico da demonstração de como essas interfaces acontecem na organização em termos, inclusive, dos níveis hierárquicos. Esse modelo de gestão baseada no organograma, é claro que esse organograma vai continuar existindo na organização, mesmo que ela adote a gestão baseada em processos. Mas existem algumas particularidades nesse modelo mais tradicional. O primeiro é o fato de a gestão estar muito focada em atribuições, responsabilidades, cargos e funções. Então, a definição de cargo e função estabelece exatamente os limites da atuação daquele profissional e fica muito mais circunscrito à área do organograma a qual ele está presente.
Além disso, no modelo mais tradicional, a gente tem uma visão muito focada em definição de metas individualizadas. Então, você que é líder de uma determinada área de suprimentos, por exemplo, tem lá as suas responsabilidades. Na sua equipe também existem os cargos e funções que são estabelecidos e as metas são propostas e discutidas e negociadas muito mais indivíduo a indivíduo. Quando a gente trabalha no modelo baseado em processos, há uma disrupção desse conceito. Não quer dizer que a gente não tenha o organograma. Precisamos sim ter a definição do organograma, as interfaces que existem em nível hierárquico de cargos e funções. Mas a gente extrapola na gestão essa concepção de gestão baseada nas relações hierárquicas e relações de inter-relações entre áreas para uma definição da gestão baseada em macroprocessos e processos. Ou seja, eu não vejo mais só as caixinhas do organograma, mas eu vejo quais são os processos que movimentam a organização, como eles se interrelacionam e aí sim as equipes que estão responsáveis pela sua execução. Então, a diferença em relação à instituição baseada em processos é que ela vai ter aqui a responsabilidade não só referente a cargos e funções que são estabelecidos, mas qual é a responsabilidade que aquele profissional que tem tal cargo e tal função, de fato vai exercer na execução dos processos que existem naquela organização. Então, as atribuições, elas na verdade extrapolam o detalhamento das responsabilidades de cargos e funções e vão para responsabilidades na execução, no acompanhamento, na avaliação dos processos que existem na organização. E como os processos normalmente não existem isoladamente, eles têm sempre uma interface uns com os outros, as metas deixam de ser metas individualizadas e as metas passam a ser compartilhadas, ou seja, o sucesso de um profissional em relação à conquista das suas metas depende muito da interface que esse profissional tem com os demais partners, né, participantes da execução do processo, ou mesmo depende do sucesso do desempenho dos outros profissionais que fazem parte de outros processos. Então, a meta individualizada, ela continua existindo, mas você precisa ampliar esse escopo de definição de metas para metas compartilhadas dentro do próprio processo ou interprocessos na organização. E como é que isso se configura na prática quando a gente olha uma organização sob a lógica da gestão baseada em processos? Então, primeiro a gente tem que entender que os processos eles têm um fluxo que eles extrapolam as caixinhas do organograma. Há processos onde você inicia e finaliza passando por diversas áreas da organização. E em cada uma dessas áreas existe um fluxo de trabalho que é realizado pelos profissionais que estão colaborando ou executando parte deste processo. Então, o fluxo do processo ele pode começar em um determinado setor e terminar em outro. E dentro desses setores, cada um deles vai fazer a sua parte, a sua cota-parte desse processo com a realização dos seus fluxos de trabalho. Então vamos dar um exemplo em relação a isso. O processo de aquisição de uma organização pública, por exemplo. Tudo começa quando um determinado setor da organização, independentemente de qual seja, faz uma solicitação para a compra de um determinado produto, material ou para a solicitação de uma contratação de um determinado serviço. Essa solicitação, então, é pulverizada, várias áreas podem fazer, precisa se definir apenas quem tem essa autoridade para executar essa solicitação e, a partir daí, normalmente, segue essa solicitação para uma área que é a área de compras, né? A área que vai fazer, de fato, disparar o processo de contratação. Em se tratando de uma organização pública, essa área de compras vai fazer todo o processo de solicitação de cotação, vai formatar junto com o solicitante o escopo do que é o termo de referência, né, para essa contratação, ou seja, as condições técnicas para essa contratação ou essa compra. E, na sequência, muito provavelmente vai repassar essa documentação para a área jurídica, para que seja formatado ali ou o edital, ou se ele já estiver em modelo minuta, fazer toda uma verificação de conformidade legal desse instrumento que será depois publicado para que os fornecedores possam ter acesso a essa informação. Então aí você já tem o setor solicitante,
a área de compras, a área jurídica, que provavelmente vai retornar esse documento normalmente à área de compras, e aí existe a comissão permanente de licitação, na maior parte das organizações, e este grupo fará toda a movimentação, onde terá o pregoeiro, no sentido de operacionalizar a DPD da modalidade de compra, seja um pregão eletrônico, seja uma tomada de preço, e efetivar todas as etapas até a homologação do contrato daquele fornecedor selecionado. Aí tem toda uma etapa de execução desse processo licitatório. Mas aí não está finalizado ainda o processo. É preciso formalizar a contratação, normalmente a área jurídica volta a acessar esse processo e, enfim, segue essa informação para alimentar a base de dados financeira, no sentido de efetivamente o orçamento ali disponível, ter a reserva desse recurso para o pagamento do fornecedor ou do prestador de serviço que vai executar o trabalho. Então vejam que esse processo de aquisição, ele começa no solicitante, termina muitas vezes no financeiro e perpassa por várias áreas. Então esse é o fluxo do processo de aquisição e em cada área, uma das equipes estará fazendo o seu fluxo de trabalho para fazer com que esse processo chegue a ter o resultado final esperado. Então, é essa visão que se traz quando se trabalha no modelo de gestão baseado em processos. Então, vamos trazer um pouco aqui desse conceito, né, da gestão baseada em processos ou gestão por processo, para, de alguma forma, sedimentar esse conhecimento de vocês do que ele significa. Então, aqui a gente tem um conceito clássico, que é o modelo de gestão em que a organização é compreendida a partir dos processos que a integram e suas interrelações. Então, não é mais compreendida apenas no modelo organograma, no modelo de estrutura hierárquica da organização. Sendo que na gestão por processo dá-se ênfase a quê? Aqueles processos que têm uma correlação maior com a missão, com o core business, ou seja, com aquilo que é o propósito principal da organização, relacionado diretamente a quê? A clientes, usuários, a sociedade e os stakeholders chaves, né, em relação ao funcionamento da organização. Então, o principal foco desse gerenciamento baseado em processos são esses processos que a gente chama de processos finalísticos. Claro que a gente tem que dar todo um arcabouço de suporte e gerenciamento para os demais processos, que a gente vai ver um pouco aqui esses conceitos já já. Então, essa é a lógica da gestão baseada em processos. E como é que nós temos esse conceito de processo, macroprocesso, alguns termos que eu fui falando aqui que a gente precisa nivelar o conhecimento de vocês nesse sentido. Então, a organização baseada em processos, ela precisa entender o que é um macroprocesso. Então, o macroprocesso é o conjunto de processos com uma visão mais ampla que vai refletir as principais áreas de atuação da organização. E a gente vai depois tratar quais são os exemplos de macroprocessos que nós podemos identificar. Ao definir os macroprocessos de uma organização, aqueles que são mais amplos, né, onde a gente vê a organização de cima, né, uma visão mais ampla, eles estão subdivididos em processos. Processos são o quê? Eles refletem um conjunto de atividades que estão relacionadas e são sequenciais e que precisam ser seguidas para que esse processo possa gerar o resultado esperado. Então, nesse processo, a gente vai ter identificação. Quais são os inputs que nós precisamos? Quais são as saídas, ou seja, as entregas que esse processo tem que fazer? Essas entregas são para que clientes internos, externos? De onde vêm os inputs? Quem é que nos fornece os inputs para que esse processo possa ser realizado? Quais são as principais atividades que nós executamos para que esse processo possa ser realizado? E a depender do tamanho desse processo, eu posso até subdividi-lo em subprocessos, né? E aí vai depender do arcabouço desse processo ser mais complexo ou menos complexo. Em cada um dos processos, a gente subdivide numa unidade chamada atividades. Então, quando eu falo, né, fazer no processo de aquisição, solicitar a compra de produto, emitir uma requisição, receber a requisição e fazer a cotação de preços no mercado, formatar o termo de referência. Então, essas são atividades que vão fazer parte desse processo de compras ou processo de aquisição.
Em relação às atividades, a gente ainda tem uma célula menor ainda na execução do processo, que são as tarefas. As tarefas, a atividade é um conjunto de tarefas e essas tarefas normalmente são coisas muito mais operacionais. Por exemplo, tem muito mais relação direta com a operacionalização de input de dados num sistema informatizado que é usado, por exemplo, para a realização das compras. Então, as tarefas é a unidade mínima, é a célula mínima, né, dentro dessa lógica da estrutura de processos. Então, é o detalhamento de como executar uma atividade, ou seja, a menor unidade no detalhamento do processo. Então, assim fica claro para vocês o que é o conceito que a gente usa como base, né, em relação ao gerenciamento baseado em processo. Então, nessa estrutura hierárquica, dá para vocês terem uma noção. Então, o macroprocesso, MP1, você pode ter vários macroprocessos na organização. Esses macroprocessos podem ser divididos em processos, que pode ter mais de um também. Depois, detalhando um determinado processo, a depender do porte, eu posso ter subprocessos, para que o processo, ao ser desenhado e documentado, não fique grande demais, eu posso separá-los em subprocessos. Em cada processo ou subprocesso, a gente tem as atividades, atividade 1, 2, 3, elas são redigidas, é aí que a gente usa o procedimento padrão, é aí que a gente usa uma normativa, uma instrução normativa para detalhar essas atividades. E o nível de tarefa, quando é necessário, a gente subteniza também, chegando na minúcia desse processo. Então, é dentro dessa hierarquia que a gente trabalha na lógica da gestão por processo. Uma outra informação importante para vocês entenderem na hora que a gente fala da organização baseada em processos é compreender como é que esses processos podem ser classificados. Macroprocessos e também os processos. Então, a gente pode ter macroprocessos ou processos na categoria que nós chamamos de primários ou finalísticos. O que caracteriza esses processos primários ou finalísticos é a relação direta com o cliente, ou seja, a relação direta com o cumprimento da missão da organização. Então, normalmente são aqueles que têm uma entrega de valor diretamente ao público-alvo, ao usuário final dos serviços, por exemplo, prestados pela organização. Quando a gente fala da categoria de processos ou macroprocessos secundários, também chamados de apoio ou de suporte, a gente já está falando daqueles processos que não são finalísticos, porque não estão ligados diretamente ao usuário, mas sem eles a gente não conseguiria fazer essas entregas. Então, quando a gente observa, por exemplo, no caso do processo de aquisição, que foi o exemplo que eu dei, é um processo secundário, é um processo de suporte, porque eu preciso comprar os materiais, né, de consumo, eu preciso contratar, eventualmente, prestadores de serviço para melhor assistir o usuário final, o cliente final da organização. Então, o processo de aquisição é um exemplo de um processo de suporte. Então, os processos de suporte ou de apoio, eles podem tanto dar o suporte, né, e apoio aos processos finalísticos, como os próprios processos também classificados como suporte, né? E, por fim, a última categoria que a gente utiliza são os processos, macroprocessos ou processos de gestão ou gerenciais. Aqui a gente está falando daqueles que vão envolver a governança da instituição. Então, é a gestão estratégica, é a gestão do monitoramento, acompanhamento e avaliação de desempenho, é a gestão de pessoas, é a gestão da controladoria. Então, são processos que vão envolver a função gestão propriamente dita na organização. Então, é importante vocês entenderem porque essas categorias, essa classificação dos macroprocessos e processos é que vão dar o suporte na hora que a gente vai construir o que nós chamamos de cadeia de valor ou arquitetura de processos da organização. E é o que nós vamos ver aqui agora. O que é uma cadeia de valor? A cadeia de valor é uma representação gráfica onde você mostra exatamente quais são esses macroprocessos da organização, quais têm um foco finalístico, de suporte e quais têm um foco mais gerencial e essas interfaces que existem entre eles. Então, essa cadeia de valor foi um conceito que foi trazido por Michael Porter, né, que é um dos gurus da administração, e a lógica desse desenho que está aqui é de um modelo organizacional não necessariamente público, né, de qualquer modelo organizacional. Então, o que a gente vê nesse desenho gráfico que foi a origem da discussão da cadeia de valor? Na base, nós temos o que nós chamamos de
atividades aqui primárias são os nossos macroprocessos ou processos primários ou finalísticos. Então, logística de entrada, operação, logística saída, marketing, vendas e serviços, ou seja, é o que está fazendo parte da missão, do propósito, da relação com o usuário final que a organização tem. Acima, nas linhas horizontais de cor cinza, são os processos de apoio, ou seja, o suporte à infraestrutura, manutenção, limpeza, os serviços gerais de uma forma geral, a gestão dos recursos humanos, o desenvolvimento tecnológico, a aquisição. E é aqui nessas linhas horizontais de cor cinza que a gente também faz a diferenciação dali, o que é gestão do que é suporte de operação. Então, no modelo de Michael Porter, isso não estava exatamente caracterizado dessa forma, mas hoje a gente já bifurca, vocês veem no segundo desenho, onde a gente vê que aos processos finalísticos que têm relação direta com clientes e sociedade, a gente tem os processos de suporte que viabilizam que eles sejam executados e os processos de gestão atuando tanto em apoio aos processos de suporte como aos processos finalísticos. Então, essa cadeia de valor é a representação, a gente tem o organograma como representação gráfica da hierarquia, a cadeia de valor é a nossa representação gráfica da forma como a organização entende a lógica de relação entre quais são e qual o relacionamento entre os seus processos. Aqui a gente tem o desenho da cadeia de valor do Conselho da Justiça Federal, para vocês visualizarem. É um formato um pouco diferente, em formato circular, em que em volta estão os chamados atividades de apoio ou processos de apoio, aqui estão os de suporte de gestão, e no círculo interno, nas cores azul e verde, estão os processos mais finalísticos, né? Então, essa a visão geral que a gente vai ter depois a oportunidade de fazer nos exercícios. Então, o formato dessa cadeia de valor vai depender do desejo da organização de adotar determinados formatos, como esse aqui, por exemplo, o formato de você é um formato circular. E agora vamos aprofundar um pouquinho o modelo de gestão baseado em processos que nós vamos trabalhar aqui em termos metodológicos para explicar as etapas da implantação da gestão por processo e do gerenciamento baseado em processos, que é o BPM, Business Process Management. Então, partimos do que é o BPM para que vocês tenham uma compreensão. Então, o gerenciamento de processos de negócios, né, como é a tradução, BPM, é uma disciplina gerencial, a gente também pode chamar de um modelo de gestão, que integra o quê? As estratégias, os objetivos estratégicos, ou seja, a gestão estratégica da organização, o planejamento estratégico da organização, com a organização dos processos que existem nessa organização. Então, você vai precisar fazer a conexão entre as estratégias e a operação e o gerenciamento dos processos que estão nessa operação. E o BPM faz uma associação muito forte com a tecnologia da informação. Ou seja, a gente está justamente no século XXI, a gente sabe o quão é importante você ter a integração dos processos com a tecnologia da informação, no sentido de automatizar, no sentido de tornar mais eficiente, no sentido de você processar um maior número de dados, a gente já falou aqui sobre o Big Data, de você ter maior confiabilidade em relação ao processamento desses dados, de você produzir informações úteis à tomada de decisão. Então, o BPM faz essa interconexão entre a importância de você ter o gerenciamento dos processos, a organização dos seus processos e a interface que isso tem com o uso da tecnologia da informação a serviço da eficácia do gerenciamento desses processos. Então, aqui a gente tem um desenho clássico do modelo BPM, em que no topo nós vemos a estratégia, ou seja, o que a gente chamou de planejamento estratégico no módulo anterior. Em seguida, a gente vê a proposta do BPM de alinhar essa estratégia, os objetivos estratégicos, com o gerenciamento dos processos dentro da organização. No lado à esquerda, nós temos todo o fluxo que fala sobre como fazer esse gerenciamento de processos e do outro lado, nós temos o fluxo que fala como desenvolver ferramentas, recursos tecnológicos para dar suporte ao gerenciamento desse processo. Então, é preciso ter a identificação de quais são os macroprocessos e processos e fazer o gerenciamento desse portfólio de processos, ter um mapeamento desse processo à luz das necessidades que estão postas no planejamento estratégico da organização,
buscar melhorar os processos, trazer a melhoria de processo a serviço do melhor alcance de resultados nesse planejamento estratégico e fazer com que as pessoas estejam aptas a executar esses processos por meio de capacitação. Em paralelo, nesse fluxo, né, do ciclo do BPM, você vê a automação dos processos e o uso desses recursos tecnológicos para fazer um melhor gerenciamento desses processos. Então, a integração entre os processos e a gestão dos sistemas, dos softwares, dos aplicativos, dos recursos de automação que estão aí associados para que tenham um melhor desempenho. Então, essa é a visão integrada, né, de processos com tecnologia a serviço do alcance dos resultados estratégicos. É importante que vocês entendam que esse modelo BPM, hoje a gente tem uma representação aqui no Brasil, a BPMP, que é um braço da BPMP em nível mundial. Lá é uma associação internacional que temos um braço aqui no Brasil que vai justamente reunir os profissionais no sentido de evoluir essa disciplina do BPM, trazer os conceitos, trazer as ferramentas, trazer os recursos metodológicos que podem ser utilizados para aplicar a gestão por processos baseados no BPM. Existe um guia, que é um livro que define os critérios para a adoção do BPM nas organizações, que é o BPM-CBOK. Esse guia de gerenciamento de processos de negócio é como se fosse um corpo comum de conhecimentos e orientações de como fazer a sua aplicação. A gente vai ter isso disponível no material de vocês para vocês darem uma olhada. E existe também já a certificação CBPP, que estão disponíveis essas certificações para que o profissional que tem interesse em mergulhar no mundo BPM, no sentido dele ser um analista baseado em BPM, ele ser um consultor focado em BPM, ele possa ter a sua certificação, que é uma chancela externa, no sentido de que ele está apto a implantar o modelo BPM de forma efetiva. Então, é importante vocês entenderem que hoje a gente já tem profissionais especializados e certificados, assim como tem o PMI, né, como modelo de gerenciamento baseado em projetos, a gente também tem o BPM com profissionais certificados que a gente chama de CBPP, né? Certified Business Process Professional. E por que a proposta é adotar o BPM como referencial metodológico para a gestão baseada em processos? Primeiro, porque o BPM traz no seu arcabouço a importância de vocês terem um conhecimento profundo de como os processos funcionam, por que eles são relevantes, ou se são ou não relevantes. Então, ter um domínio com relação a como esses processos eles são executados, quais as interfaces que eles têm com os outros processos, quais são os níveis de eficácia e eficiência desse processo, ou seja, ter um domínio, conhecimento profundo do funcionamento desse processo a serviço de melhores resultados para a organização. Então, esse é um primeiro benefício. Segundo, se você conhece e domina as informações sobre o seu processo, você tem melhor condição de fazer o controle, o monitoramento, fazer com que ele tenha um mínimo de não conformidades, que tenha um mínimo de variabilidade. Então, apoiar os gestores e executores do processo em como ter uma performance melhor desse processo com mecanismos de controle. O outro benefício é que você, a partir desse domínio do profundo conhecimento dos processos, de sua performance e dos controles que você tem para reduzir o nível de variabilidade e também de não conformidades, você permite que a organização defina padrões, critérios de como esse processo deve acontecer, e esses padrões podem ser comunicados, utilizados como referência para os treinamentos, divulgados para as diversas áreas, disponíveis para todos que de alguma forma participam desse processo, para que se tenha um padrão de conduta e não que um processo seja feito de uma forma X por um determinado profissional que o executa e ser feito de uma forma Y quando é feito por um outro profissional diferente. Então a ideia é que na organização os processos e suas atividades sejam feitos de forma padronizada, a menos que você tenha ali uma oportunidade de evolução e de melhoria. Então criar um certo padrão, né, e a partir daí fazer com que as pessoas reproduzam isso, desde que haja os resultados dentro da expectativa de cumprimento de metas, que seja a melhor forma de fazer, é um dos benefícios que o BPM vai trazer com o seu arcabouço metodológico. E por fim, ele facilita, ele orienta bastante, de forma bem produtiva, o processo de informatização ou automação.
Quando você vem informatizar determinados processos, ou automatizar determinados processos, e você não tem o domínio, o conhecimento sobre eles, muitas vezes existe um choque aí de realidade, né? Em que a gente ouve muito falar, compra um sistema, implanta o sistema, mas esse sistema a gente passa a ter uma camisa de força, porque a gente tem que se adaptar ao sistema, e não o sistema ao processo. Então, também facilita um pouco essa relação entre quem executa o processo e quem está participando das iniciativas de informatizar ou de informatização ou de automação desses processos, justamente por dar mais clareza como os processos funcionam e ter toda uma documentação de referência para servir de base para esse processo de automação ou informatização. Vamos então fechar nos principais benefícios, em que a gente precisa entender o que vai trazer para o dia a dia de vocês como retorno o fato de adotarem a gestão baseada em processos usando o modelo BPM. Eu destaquei alguns e vou passar para vocês aqui em específico aqueles que são mais importantes. Então, primeiro, ao você implantar a gestão por processo e usar o modelo BPM, você tem maior conhecimento e domínio sobre os processos da organização. Outro aspecto importante, você começa a perceber o que tem valor e faz diferença e agrega efetivamente em termos de resultados para a organização e aquilo que na verdade só traz uma burocracia inútil e não alavanca, não otimiza o seu tempo de trabalho. Outro aspecto relevante é que quando você tem o domínio sobre os processos e monitora e avalia o desempenho desses processos, você observa claramente as oportunidades de melhoria. Então você dá a condição da organização evoluir permanentemente em relação ao seu desempenho com foco nesses processos, na análise crítica, né, e em um olhar mais crítico e de monitoramento e avaliação desses processos. É mais fácil você também se adaptar a mudanças, novas realidades surgem se você não tem o domínio sobre a execução dos seus processos e quais implicações que tem. Muitas vezes você tem um processo mais traumático de mudança, então uma mudança de gestão, uma mudança de metodologia, uma mudança de regulamentação. Então quando você tem o domínio sobre os seus processos, você rapidamente consegue fazer as interfaces entre aquela mudança e a sua realidade hoje e fazer os ajustes necessários. Então, aqui são alguns dos benefícios que a gente destaca e convido vocês a olhar o material lá da apostila para poder aprofundar um pouco mais isso ou voltar a dar uma olhada nessa videoaula e ver que outros benefícios vocês podem observar. A gente vai partir agora para a nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar justamente das etapas. Como podemos fazer a implantação da gestão baseada em processos usando o modelo BPM na sua organização, na sua área de atuação. Aqui a gente tem esse workflow falando dessas etapas, mas nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeira fase, a modelagem de processos. A segunda fase, a análise dos processos. A terceira, a visão de futuro. O que eu posso mudar e evoluir em relação aos processos. Tomada a decisão, como é que eu vou redesenhar os meus processos para atender essa minha visão de futuro e de melhoria, implantar esse novo processo revisto, redesenhado e melhorado, medir e avaliar o seu desempenho e a partir daí incorporar na rotina da organização um processo já renovado, padronizado, que passa a trazer um melhor desempenho para a organização. É nesse foco que a gente vai agora atuar nas próximas videoaulas. Até lá!